livres por causa da obra de Cristo. A vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e a promessa do retorno do Senhor, ou seja, todo o trabalho de Cristo, nos garante liberdade. Nós e Ele. Nós e Ele. Nos veremos novamente, mas não agora. Antes, Jesus quer completar totalmente a restauração que Ele veio trazer. A gente começa a experimentar da presença de Deus e a gente começa a iniciar esse processo. Já somos uma nova criatura. Deus começou já o processo de transformações. A obra de Cristo está acontecendo nas nossas vidas e isso vem por um operar constante da cruz. Já atingiu o nosso coração. Os efeitos disso atingem nossa vida, nossos relacionamentos, né? O Senhor quebra os vícios, começa a curar nossas emoções, nos libertar de maus hábitos. Como é que você descreveria a sua vida nesse momento? Naquilo que Deus está fazendo agora? A gente sabe que em algum momento, como diz o apóstolo Paulo, nós seremos como Ele e conheceremos como Ele conhece. Nós seremos homens completos. E se você nasceu de novo, você vai ser um comigo nisso. Nós desejamos ardentemente ser como Ele é, por saber que esse é o propósito dele. Nós até podemos experimentar muito disso aqui, ainda nessa vida. Que palavras você utilizaria para descrever a sua vida como homem até esse momento da glorificação, né? A palavra fala sobre justificação, sobre perdão, mas fala sobre glorificação. Até a glorificação, quais palavras que você usaria para descrever sua vida como homem? Bravo? Forte? Vivo? Intenso? Ou um cara legal? Um bom rapaz? Um bacana? Você utilizaria palavras para se definir como livre, honesto, vulnerável ou complexo, escondido, precavido? Ou ainda você usaria palavras como honesto, perigoso, no bom sentido, santo ou simplesmente salvo, como a religião vive nos falando? Que palavras que você utilizaria para se explicar hoje? E isso, queridos, é para que vocês meditem. Vocês não precisam me falar, nem a mim, nem a homem nenhum isso. Isso é um assunto de Deus com vocês. Que palavras você utilizaria para se explicar? Você se definiria como amoroso, verdadeiro? O que você gostaria de ouvir os outros falando sobre você? Força, paixão, sabedoria, discernimento, experiência? Um homem que conhece a Deus e anda com Ele? A verdade é que você, assim como eu, deseja ouvir essas palavras. E eu preciso te falar algo agora. Esse é o trabalho que Deus está fazendo em você. Deus está modificando a sua visão acerca de você mesmo e a sua visão acerca de Deus. Há uma diferença entre o que Deus está genuinamente fazendo em mim e o que eu estou fingindo que acontece. Vou falar de novo. Há uma diferença troncal entre o que Deus está genuinamente fazendo em mim e o que eu estou fingindo que acontece comigo. Algumas coisas nós estamos falsificando. Existe algo real em você. E existe algumas coisas que são somente aparência, é uma falsificação, não é a verdade profunda da obra de Deus em você. E aí deixa eu denunciar uma mentira da religião. Nós aprendemos que obra de Deus é o serviço que a gente faz em prol de alguma coisa. Mas segundo Jesus, a obra de Deus é conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus. E a Ele como um enviado de Deus. E esse conhecer tem a ver com experimentar. É o mesmo conhecer que Adão entrou na tenda e conheceu sua mulher. Então existe uma diferença entre a obra de Deus e aquilo que você gostaria de ser.
aquilo que a nossa sociedade, eu não estou falando do mundo, estou falando de nós, que vivemos juntos, que compartilhamos a mesma fé, dos ambientes que nós estamos. Existe uma diferença entre o que Deus está de fato fazendo em você e o que você gostaria que já tivesse acontecido. E nós começamos, então, a fingir por conta daquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. A gente vai ver a cena de um outro filme agora. A gente viu a cena ali de um homem que, ciente de sua identidade, foi até o fim no seu objetivo. E ali ele estava encontrando descanso. A gente vai ver agora a cena de um filme em que dois pais vão na escola dos seus filhos no dia do trabalho. Ele vai falar sobre as carreiras deles. A ideia é que eles vão estimular os alunos na escolha das carreiras que eles vão ter, né? Um desses homens é o senhor Morelli. Esse cara dispensa comentários. Machão, poderosão. E o outro é o Mitch. O Mitch estava numa baita de uma crise de identidade, tinha acabado de ser rebaixado no emprego e estava com medo de perder a carreira dele. Aí nós vamos assistir essa cena hilária. Esse cara estava destruído emocionalmente. Com qual dos dois você se identifica? Os dois homens desse clipe representam o que Deus deseja que a gente seja? Será? Qual deles dois se parece com o leão da tribo de Judá? Morelli, aquela caricatura de machão, troglodita, fanfarrão, super forte. Será que é isso que é masculinidade? É assim que você gostaria de ser conhecido? O outro é um resignado, ele saiu de cena. Ele fala, crianças, esse é o melhor tempo de suas vidas. Sexta série. Vive perdido na própria covardia dele, apenas seguindo o fluxo, indo em frente. E isso atinge muitas pessoas. Talvez muitos de nós estão exatamente assim. Quando a resignação toma conta da vida, a gente perde a habilidade para o desejo. E esse desejo aqui, amados, não é aquela vontade que deve ser crucificada. Esse desejo que eu estou falando é a paixão que nos move. Tem uma paixão que fazia o nosso peito arder. O Evangelho jamais deseja matar essa paixão. O Evangelho deseja redirecionar essa paixão para a cruz e para Cristo. A fim de que o Evangelho e a vida com Cristo seja a paixão que arde no nosso peito. Como é que você avaliaria a sua vida agora? Você está indo, igual o Sr. Mitch lá? Como é que você está vivendo? O que está te impedindo de tocar naquilo que Jesus chama de vida abundante? Se você não tem o seu coração masculino restaurado pela obra de Cristo, essas são as opções que você tem. Andar como um machão, fanfarrão, ou ficar resignado, escondido, passando pela vida, tentando matar a própria dor e trazendo ainda mais dor a si mesmo e aos outros. O que aconteceu conosco, como homens? Como é que foi que a gente chegou nisso? O que aconteceu com o jovem que brincava de ser fuzileiro naval? Que gostava de andar no limite? O que aconteceu com os sentimentos, os desejos, os sonhos que você defendia tão ardentemente quando você era mais novo? Quem roubou isso de você? O que aconteceu? A sua esposa ainda vê nos seus olhos arderem de desejo e paixão por ela? Gênesis 3 deixa bem claro o que houve. Homem e mulher tinham mandamentos muito simples. Não comam dessa árvore. Eles desfrutavam de uma vida plena, abundante, em comunhão com Deus. Eva, então, olhou para a árvore, viu o fruto, bateu um papo com a serpente ali, trocou uma ideia, desejou aquele negócio, foi lá e comeu o trem. Onde é que Adão estava? As expressões do texto original davam a ideia de ele estar ombro a ombro com ela. Estava do lado dela quando isso tudo aconteceu. O que ele fez? Comeu da fruta, seguiu a liderança da esposa dele. Algo dramático aconteceu. A masculinidade e a feminilidade naquele momento. Algo mudou terrivelmente, mano. Adão viu que ele estava nu, sentiu vergonha de si mesmo. Foi a primeira vez que um homem sentiu vergonha de si mesmo. Já sentiu vergonha de você mesmo?
Ali ele sentiu a necessidade de se esconder, correr, foi se cobrir e fez assim. Escondeu-se, correu, procurou uma folhinha de figueira e ficou tampando. Deus vem até ele e pergunta: o que houve, Adão? Aí ele explica que estava nu e se escondeu ali. Naquele momento, mano, olha, foi naquele momento que Adão abriu mão da sua posição de dominar sobre todas as coisas. E aí ele culpa a Deus e culpa a esposa dele. Foi a mulher que você me deu. Ela me fez comer. Deus vem até ele e pergunta: o que houve? Algo aconteceu ali. E isso que aconteceu ali explica porque ainda hoje, eu e você, vivemos como se tivéssemos alguma coisa para esconder. Você tem essa sensação? Qualquer pessoa, por mais íntimo que seja, quando começa a penetrar na intimidade da tua vida, te dá um receio. Ou é só comigo? A gente vive ainda sobre a sombra da atitude de Adão. Sentimos que a vida pede algo para nós que a gente não tem. A demanda da esposa, a demanda dos filhos, a demanda do meu trabalho, da minha carreira, e pede um troço que parece que eu não tenho. E aí eu me escondo. Por que Adão não fez algo ali? Por que ele não gritou: pare! Para de ouvir essa serpente! Por que ele não passou a mão na ripa e sentou na cabeça da serpente? Deus não tinha dado a Adão instruções de como lidar com todos os animais. Mas ele colocou em Adão o que era necessário para ele reunir e dar nome a todos os animais. Deus não ficou fazendo tempos de discipulado com Adão para ele ter uma mulher. Deus deu uma mulher para ele. E colocou dentro dele tudo o que ele precisava para ser o homem daquela mulher. Deus não ficou dizendo detalhadamente como cuidar de um jardim. Mas Deus colocou dentro de Adão toda a sabedoria, todo o empirismo e toda a força que ele precisava para cuidar daquele jardim. Vocês, queridos, não vão sair daqui, desse tempo nosso, nas lives aí, com uma lista das 6 maneiras de vencer as tentações. Ou então os 7 princípios para ser santos e ter comunhão com Deus. Ou ainda, como ser o macho man desses dias. Não é disso que a gente está falando aqui. Deus fez Adão e equipou Adão com tudo que era necessário para qualquer situação. Deus fez você e ele não errou no projeto. Muito embora nós vivamos com a sensação de que Deus errou no projeto, ele não errou no projeto. E Deus colocou dentro de você tudo o que é necessário para corresponder a qualquer demanda que venha sobre a tua vida. Quer um texto bíblico para isso? Não nos veio sustentação que não fosse humana. Adão tinha exatamente o que era necessário. Você se sente assim? Você sente que você tem os meios, as ferramentas, a força necessária para lidar com qualquer coisa que aparecer? Um telefone, de repente, comunicando um acidente. A morte de alguém que você ama. Um diagnóstico de uma doença grave em você ou em quem você ama. Um filho que cresceu, de repente, começa a ir para fora dos caminhos do Senhor. Alguma decisão séria para tomar, comprar uma casa, mudar de trabalho, chegar, receber um filho. Como você se sente diante dessas possibilidades? Adão tinha o que precisava, mas ele não me ofereceu. Ele pulou fora do barco, ele desengajou. Ele não estava ali. Ele só estava o corpo dele ali, a mente dele estava em outro lugar, ausente, omisso. Desde então, homens como nós vivem essa questão. Será que eu tenho o que é necessário? É uma dúvida que nos corrói.
E cada um já ouviu de si mesmo e de outros a resposta. Não, você não tem o que é necessário. Às vezes é você que fala de si mesmo, às vezes alguém com alguma resposta ou até com um silêncio está dizendo para você, não, você não tem o que é necessário. Não vale a pena me dedicar a você. Existem diversas fases na formação da consciência da vida de um homem. Nessas fases, todos nós precisamos de uma resposta adequada para ela. E essa resposta, no final das contas, é traduzida como você tem aquilo que é necessário. E as respostas que você recebeu do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, daqueles que andam com você, a resposta que você recebeu dá em você a sensação ou não de que você não tem o que é necessário. Profunda e verdadeiramente não cremos que temos o que é necessário. E como Adão, ao invés de buscar isso no Senhor, nós corremos, nos escondemos e nos cobrimos com uma folhinha de figueira. Você já viu o tamanho de uma folha de figueira grande? Que ridículo. Todo homem está debaixo desta pergunta. E todos nós ouvimos o nosso inimigo dizer, não, você não tem o que é necessário. É diante dessa mentira, e diante dessa mentira, nós todos nos escondemos. Todo homem aqui, seja na nossa sala ou lá na tua casa aí na live, é um impostor. Como assim, Érico? Como é que você está falando isso? Isso aparece em nossas situações de medo, temor, aflição, trabalho, ao lidar com a esposa. Sabe quando sua esposa levanta um assunto que você não está a fim de conversar? Por que será? E seus filhos? Quando o seu filho não consegue conversar? Eu lembro de um irmão que quero lidar com a situação. Eu sinto que eu estou falhando, que eu estou perdendo time. Porque, na verdade, eu ainda acredito na informação que os meus sentimentos, que Satanás, que as pessoas me deram de que eu não tenho o que é necessário. Somente buscando a Deus, nós vamos descobrir como ter a verdadeira masculinidade, ao invés de escolhermos fingir que somos homens de verdade. Vou falar de novo. Somente buscando a Deus, nós vamos ter a verdadeira masculinidade, ao invés de escolhermos fingir que somos homens de verdade. Alguns de nós fingem que são homens com brutalidade. Na nossa geração, é mais comum os homens fingirem que são homens sendo civilizados. Demonstrando força, demonstrando o poder financeiro que adquiriram na carreira. Alguns homens demonstram que são homens de verdade, se envolvendo com um monte de mulheres. Tudo folhas de figueira. E sabe onde Adão caiu? É onde nós precisamos ir para aprender a ser homens de verdade. Onde Adão caiu? Ele caiu na presença de Deus. Ele estava diante do Senhor. Quando ele abriu mão do seu governo, do seu domínio, e decidiu fugir e se esconder. É nesse lugar que nós reaprendemos a ser homens. Vamos ver a cena de um outro filme, chamado Gênio Indomável. É um filme com Robin Williams e Matt Damon. Quantos impostores nessa cena? O Will Hunting e os amigos vão num bar de Harvard, e o Will Hunting é o Matt Damon, para conhecer as meninas. Aí eles são o oposto daquilo que está ali. Na verdade, todos eles trabalham com serviço pesado, mão de obra pesada, e nenhum deles estuda, mas o Will Hunting era um gênio, destruído emocionalmente por uma relação doentia, mas era um gênio. Chegando lá, um deles tenta se aproximar de uma garota e tal, deu no que deu ali. Ben Affleck chega cheio de ginga, pose, cheio de tirada. E aí um verdadeiro aluno de Harvard, arrogante, tirando de inteligente, parte para a competição e destruir o outro. Ambos impostores. Ambos fingindo que eram algo. Cheios de medo,
que descobrissem a verdade. Como se sente alguém que é exposto dessa maneira? Você já passou por isso? Já foi exposto? Você já se sentiu assim? Totalmente nu? Despido? Diante da sua esposa? Ou algum assunto difícil para tratar no trabalho e você simplesmente não sabia o que fazer? Você travava porque a sensação era que você não tinha o que era necessário? Finanças, hipoteca, carreira naufragando. O que te deixa inseguro, com medo, como homem? Alguns jovens têm a tendência a buscar aventuras radicais, exposição, risco desnecessário, carro, sucesso, esporte. No fundo, eles têm medo de quê? O que está tentando cobrir com a folhinha de figueira? Eu lembrei de alguns eventos. A minha reação quando eu era desafiado, ou eu estava com medo de ser descoberto, era explodir, gritar, brigar, bater em alguém. Aí eu conheci o Senhor, já não cabia mais essa reação, né? Então a minha forma de se esconder foi anulada. Passaram-se muitos anos, surge então o nascimento do Caleb, meu filho, meu segundo filho, no hospital, eu precisando trabalhar e cuidar do Eric, muito pequenininho ainda, tinha 2 anos e meio. E eu lembro que teve um dia que a Lília passou muito mal, ela não conseguiu ir no hospital e eu fui. Quando eu cheguei lá, o médico falou: você não pode ver ele, porque ele passou muito mal essa noite, teve que fazer uma transfusão de sangue e a gente só vai conseguir liberar você ver ele amanhã se ele sobreviver. A gente não sabe se ele passa dessa noite. Aquele dia, eu cheguei dentro do carro, lembro que eu liguei pro Dag e falei: cara, não tem ninguém para me bater. Não posso fazer nada, cara. Impotente. Quando a enfermidade da Lília cresceu em um volume maior, as coisas em relação à obra de Deus estavam acontecendo com muita força lá na igreja em casa, orando por pessoas com dengue hemorrágica, o Senhor curando instantaneamente, tal, e a igreja crescendo. E de repente minha esposa tinha uma enfermidade que eu orava e não saía. E aí? Em Vitória, uma experiência mais recente aqui em Cascavel. Em Vitória, eu vivia pendurado em prédio de 30, 40 andares, fazendo rapel lá com polícia, com treinamento, com outras coisas, participando desses treinamentos. Chego aqui na convenção do ano retrasado, vamos fazer um arborismo. Andei na primeira sequência, na segunda, na terceira sequência, travei, me deu um pânico, com 6 metros de altura. E cabo de aço segurando. Não tinha como cair. Não conseguia andar. Eu classifiquei isso esses dias como uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Quem ajudou os irmãos, uma parte dos irmãos, a prender o equipamento de rapel no corpo fui eu. Chequei de todo mundo para ver se estava seguro. No início, eles estavam com medo. E eu falei, pô, tranquilo, né? Vai ser mole. No terceiro, eu travo. Por quê? Nessas situações, eu me senti totalmente desautorizado, impotente. Num momento crucial para nós, o impostor, aquela figura que você criou para fingir que você é alguma coisa, prevalece feio. A gente necessita dar direção, demonstrar firmeza, e aí nós fraquejamos. Deus tem pedido uma coisa de nós, como homens, mas nós não sabemos como fazer. Mas Ele sabe. E nós continuamos andando, fingindo que a gente está fazendo o que Ele pediu. Sabe? Fingimento. Não, eu sei como a obra de Deus. Tem falado muito disso, né? Eu sei como a obra de Deus deve fazer. Eu sei como as coisas devem acontecer. Não sabemos.
Se nós soubéssemos, nós estaríamos com obras muito maiores. Essa é a verdade. Alguns simplesmente escolhem ser impostores, tá? Alguns simplesmente tomam a decisão. Claro, não vou fingir que eu sou um cara legal. Vou fingir que eu sei o que fazer. Conscientemente. É perceptível para ele. Você sabe que pode fazer aquilo de vontade própria, conscientemente, vai lá e finge. Para você, eu tenho uma mensagem hoje. Você precisa se arrepender disso. Porque a verdade está prestes a vir à tona. Se arrepender dessa escolha. Aí você pode me perguntar assim, por que me arrepender? O que está de errado? Eu estou ajudando muita gente. Cada vez que você finge ser algo que não é, você está colocando Deus fora da situação. Sabe por quê, mano? Deus não tem parte com mentira alguma. Deus não tem parte com mentira alguma. É como se você estivesse dizendo para Deus assim, ó, não consigo, me sinto só. Estou isolado. Quando? Que o caminho é você ir diante do Senhor desesperado, e às vezes, queridos, ir diante do Senhor é chegar perto de um homem, de um amigo seu, de alguém que tem relacionamento, e falar, cara, Deus, eu preciso de você. Eu não sei onde foi parar a minha força. Me restaura, me transforma. Eu tive uma experiência muito forte com Deus nesse dia lá do arvoredo. Eu fui até o Senhor. Cheguei no quarto, deixei a Lília com os meninos lá de fora, ajoelhei, chorei terrivelmente. Falei, Senhor, o que aconteceu comigo? Por que eu estou assim? E aí o Senhor me lembrou na crise de saúde que eu tive, a crise nervosa que eu tive no início da minha chegada em Cascavel. E o Senhor vinha falando já comigo há um tempo, nesse dia ele lembrou mais uma vez. Você está num tempo de poda. Fragilizado. Isso serviu de consolo. Mas dentro do meu coração eu ainda estou clamando. Senhor, me restaura. Eu não posso viver assim todo o resto da vida. Mas eu espero em Ti. Não sei como você vai fazer, mas eu espero em Ti. Eu não posso viver com medo. Eu não posso viver com a sensação de que em algum momento eu vou ser reprovado, desprezado. Se em algum momento eu vou ser encontrado em falta. Eu não posso viver com isso. Então nós precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, me restaura. Restabelece a força que você me deu. Necessitamos de um Deus, mano, de Deus, para um trabalho profundo na nossa vida. Para que a nossa masculinidade seja verdadeira, não uma farsa, não um ícone, uma imagem, sabe? Nós necessitamos de um profundo arrependimento se nós estamos fingindo. Então, se você hoje parar e fizer uma lista, em que você está fingindo que você consegue? Porque Deus não se relaciona com essa pessoa que está fingindo. Deus se relaciona com aquele homem que você é quando ninguém está vendo. Sabe o que você pensa e faz quando ninguém está vendo? É com esse homem que Deus se relaciona. É para esse homem que o poder de Deus está disponível. Nós não alcançaremos o que realmente precisamos se nós continuarmos fingindo. Isso é uma vida de hipocrisia. As Escrituras falam assim, Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é quando a nossa aparência não condiz com o nosso coração. Quando você está vivendo aquela coisa fingida, você está honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante dele. E eu sei que pode estar sendo pesado e duro o que eu estou falando. Talvez você pense assim, rapaz, mas dói demais olhar na verdade quem eu sou. Mas é só com esse homem que Deus se relaciona. Mateus 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão cheios de rapina e intemperança. O que é rapina? É devorar o outro, matar o outro para devorar.
Intemperança. O que é intemperança? Você sabe? É a pessoa que perde paciência. Explode. Sem temperança. Mateus 23, 26. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deus abomina a hipocrisia, manos. Parecer justo e não ser é algo que Deus abomina. Não é só não gosta. Se há algo que deve ser o que parece, esse algo são os homens. Masculinidade, a sua jornada em masculinidade, só começa quando você deixa as pessoas verem exatamente o que e quem você é. Homens precisam ser transformados por Cristo. Senão, não há possibilidade de haver masculinidade. Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação. Olha só, mano. Olha o princípio que Jesus está dizendo. Você quer ser admirado pelos homens? Você quer que os homens achem você legal? Isso é abominação diante de Deus. O que os homens admiram é abominável diante de Deus. Você precisa se arrepender porque é possível. É verdade. E para esses, o Evangelho faz a diferença. Esse trabalho leva tempo, não é da noite para o dia. Mas precisa começar hoje. Um homem jovem não pode oferecer o que um homem de 50 anos pode. Isso leva tempo. Não se aflija com isso. Se você quer ser algo e ainda não tem o que dar, não fica fingindo que tem. Você não precisa fingir que tem um troço que você não tem. Vá a Deus. Pede Ele para recuperar em você o que você perdeu como homem. O tempo que você perdeu. Transforme sua condição. Não fica fazendo de conta. Nosso exterior, mano, precisa ser e pode ser exatamente como o interior. Ah, Eric, mas algumas pessoas não vão me aceitar. Ok. Outras vão. Aqui mesmo, nessa sala e nessa live, tem homens que estão na mesma condição. E mesmo entre aqueles que são santos, nós vamos encontrar pessoas que não estão dispostas a conviver com quem eu sou de verdade. Tá tudo bem, mano. Há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Então tá tudo bem não abraçar alguns. Viva algo que vale a pena. Vida abundante começa com verdade plena. O que tem dentro de você que você ainda não teve coragem de mostrar? Existe um impostor voluntário. Eu falei do impostor consciente, voluntário. Ele sabe que é impostor, mas ele está nessa. Tá? O impostor involuntário. Ele é o resultado das nossas feridas. Algo dentro de nós foi quebrado. Muitos homens inacabados. A traição de uma mulher que você amou. O desprezo que você sofreu do seu pai. Para você parar, meu filho. A reprovação que, de repente, você recebeu de tua mãe. A traição de amigos. Essas coisas todas são feridas reais. Ah, Eric, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 12, 13 anos. Mas é uma ferida, mano. Esse troço foi comunicado a você que você não tinha o que era necessário. Você acreditou nessa desgraça. Às vezes, erros nossos acontecem. Vou dar um exemplo meu.
Com 5 anos de idade, eu tive acesso a uma revista pornográfica na casa dos meus avós. Isso causou uma ferida em mim. Eu me senti extremamente culpado. E cada vez que eu tinha que lutar contra a pornografia, eu lembrava desse dia e falava assim, maldita a hora que eu peguei aquela revista. Por que eu não rejeitei aquela revista? Até um dia um homem de Deus falar comigo assim, você tinha 5 anos. Você não tem culpa daquilo, não. Você foi uma vítima. Até aquele dia, eu ainda não tinha me perdoado por ter pego aquela desgraça daquela revista. E eu vou falar um negócio com você. Depois que eu vi isso, eu comecei a desfrutar de uma vida em vitória contra essas coisas. Parecia que o Satanás tinha colocado uma mentira de que eu meio que merecia aquilo, sabe? Porque eu escolhi com 5 anos de idade. Manos, as feridas são reais, elas aconteceram. E talvez elas estejam provocando em vocês a existência de um impostor, de uma caricatura do projeto original de Deus. A cura é essencial. Não tem outra chance se não descobrir o impostor. Como curar isso, Hélio? Gálatas 2,11 diz assim, quando, porém, Quefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. A história é a seguinte, Pedro vai a Antioquia, está junto com Paulo lá, e ele estava tendo um tempo com os irmãos lá, vivendo com maior liberdade, desfrutando de tudo. De repente, os cristãos que eram judaizantes chegam, e aí ele se afasta dos outros irmãos. E aí Paulo vai até ele e bate de frente. Por que Pedro, um homem transformado, cheio do Espírito de Deus, deu lugar ao impostor? Não sei. Mas eu sei que tinha um irmão que amou Pedro a ponto de confrontá-lo face a face. O que você está fazendo? De quem você está se escondendo? A quem você quer agradar? Provérbios 16, se eu não me engano, no versículo 1, diz que com verdade e misericórdia se expia a culpa. É assim que nós curamos o impostor, em nós e nos outros. Verdade e misericórdia. Não adianta eu ir confrontar o André em alguma situação sem a misericórdia. Eu vou machucar ainda mais ele. Eu não vou revelar a voz do pastor para ele e vou afastar ele de mim. Então é com misericórdia e com verdade que a gente afasta o impostor. Se eu vejo, eu vou até os meus irmãos e trago misericórdia, e trago verdade, e aguardo a misericórdia. Se eu vejo no meu irmão, eu vou até ele, cheio de misericórdia, e trago a verdade. Faz sentido isso, né? Ou está meio filosófico? Paulo confrontou Pedro devido à sua atitude. Pedro agiu pelo temor dos homens. Estava com medo de revelar o que ele realmente pensava e o que ele tinha experimentado. O mesmo Pedro que tinha experimentado aquela experiência em Cornélio. Por que ele deu esse mole? Não importa. O que importa é que ele, como homem, errou. E o irmão dele estava lá para salvar ele. Isso importa. Manos, essa é a nossa importância uns com os outros. Salvar os outros não é responsabilidade do discipulador. É responsabilidade uns dos outros. Todos temos temores. Todos nos escondemos. Todos precisamos nos arrepender de querer ser aquilo que nós não somos. Eu uma vez vi uma palavra de Mário falando sobre a diferença entre soberba e orgulho. Soberba é quando você pensa que é uma coisa que você não é. Aí Deus põe a luz diante da tua vida e te mostra quem você é na verdade. Aí você descobre a verdade de quem você é. Aí você começa a ter vontade agora de ser melhor. Isso é orgulho. Sabe quando você deseja melhorar? O nome disso é orgulho. Orgulho é o que te torna mais parecido com Satanás. Porque o orgulho, ele é uma força que você tem dentro de você para fazer você fingir, tentar ser melhor. Aí você não consegue, o que você faz? Você finge que melhorou.
Jovens pretensiosos têm medo de ser expostos. Velhos que, diante do não posso enfrentar isso, paralisam. Aí fingem que está tudo bem. Usam experiências, vida, a habilidade em lidar com as palavras, ou lidar com as coisas, ou a sua estabilidade financeira, usam isso para não, está tudo bem. Orgulhosos, pretensiosos, pretendem justificar-se diante de Deus como se Deus pudesse ser enganado. Manos, ele é o rei da sabedoria. Ele é o carpinteiro de Nazaré. O que tem a ver essas coisas, Érico? Tudo. O rei de toda a sabedoria era o carpinteiro de Nazaré. Você está querendo enganar quem, cara? Nos apresentamos como vivendo plenamente, quando, na verdade, nós desejaríamos viver muito mais. Então, pensa assim, agora aí na sua mente. O que seria uma vida abundante para você? Uma vida plena para você? Qual é a distância de onde você está hoje para isso? Só há esperança para sair desse lugar se a gente parar de fingir. Há experiências que envolvem mais do que o risco físico. Os mais velhos saem em busca de tranquilidade, segurança. Deus nos trouxe até aqui e tem algo muito importante para fazer. Deus quer nos levar a experimentar essa coisa importante. Mas isso vai trazer riscos para você. O impostor é totalmente avesso ao risco. Tudo provoca nele o medo de ser descoberto. O risco me deixa vulnerável. Alguém vai descobrir quem eu sou na verdade. Deus hoje está nos chamando para coisas em que nós não temos a garantia de sucesso. A coisa que o impostor mais tem medo depois de ser descoberto é do fracasso. Porque o fracasso vai expor a incapacidade dele. E parece que enquanto nós vivemos nessa crise, constantemente o Espírito Santo, por pura misericórdia, nos conduz ao fracasso. Érico, o Espírito Santo nos conduz ao fracasso? Sim. Sabe por quê? Porque você precisa desistir de tentar ser o que você não é. Eu não estou falando de amar a si mesmo, não estou falando de psicologia aqui. Eu estou falando de lidar com verdade e misericórdia. Deixar essa vida superficial. Você acha que você vai conseguir viver alguma coisa maior sem correr risco? Ao relacionar-se com uma mulher, o impostor busca uma imagem e não a verdade. Eu vou tentar conquistar uma mulher, aí eu monto uma imagem. Eu não trago a verdade. E não são raros às vezes. Até entre nós, queridos. Que se casam, fizeram tudo certo, e a esposa fala assim, eu não conheço o homem que eu casei. Isso será? Amar uma mulher requer a força verdadeira e requer correr riscos. E muitos desistem de ter uma esposa, de amar uma mulher, porque eles têm a sensação de que eles não têm essa força. E sabe qual é o problema? O problema é que você está vivendo escondido. Você está vivendo fingindo que é uma coisa que você não é. A origem da sua força, o esteio, o eixo da sua força, é em a verdade vir à tona. É muito melhor que eu faça isso. Eu trago a verdade à tona. O próprio ato de fingimento é a perda da santidade. A santidade, ela tem a ver com unicidade e não com infalibilidade. Quando você deixa de ser aquilo que você é de fato, você está negando a sua unicidade em troca de um prato de lentilhas.
Esse prato de lentilha geralmente é a aprovação de alguém para nós, a admiração de homens. E notem, queridos, que o fim disso é a incredulidade. Jesus disse aos fariseus assim: vocês não podem crer, porque vocês buscam a aprovação, a glorificação uns dos outros. O fim de todo impostor é se tornar um incrédulo. Às vezes, um cínico religioso. Às vezes, um afastado literalmente da casa de Deus e dos santos. Qual é o efeito de se relacionar com uma pessoa que está fingindo? Pensa nas outras pessoas que se relacionam contigo, tá? Qual é o efeito que causa nas pessoas quando você está fingindo? O que você causa no coração do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, no coração dos irmãos? O que você causa no coração da sua esposa quando você está fingindo que é uma coisa que você não é? Quanto dano poderia ser contabilizado aí? É verdade? Você acredita que é verdade que você tenha algo a oferecer? Observe essa pergunta. Eu não estou fazendo aquela pergunta politicamente correta. Não, todo mundo tem algo a oferecer. Não, não é isso que eu estou falando. Quando você olha para o que Deus diz, você realmente acredita que porque Ele está dizendo, você tem o que é necessário? Você consegue reconhecer a mão de Deus trabalhando em você? Ou você ainda está fingindo? Enquanto você não está buscando em Deus a sua identidade, entende o que é identidade? É quem você é. Você está oferecendo uma masculinidade falsificada, cheia de vício. E o diabo vai continuar tentando mostrar para você o quanto você não é um homem de verdade. Não é essa incerteza que vai mudar o mundo. Isso não causa impacto nenhum. Como é que nós mudamos, então? Como é que isso vai acontecer? Como é que nós fazemos para desmantelar esse impostor? Vamos assistir aí mais um pedacinho de um filme muito legal chamado Jerry Maguire. Ele era apaixonado por esporte, dedicou-se a ser empresário de esportistas, como normalmente acontece. E ele aborreceu-se com aquilo que ele construiu. Ele olhou para ele mesmo e percebeu que ele não gostava do que se tornou. Manos, mudanças precisam acontecer em nós. A frase dele foi assim: o que eu me tornei? Um tubarão de terno? Maguire foi desmascarado por um menino e ele perdeu a habilidade de fingir. Nós não precisamos ser como o Sr. Morelli, nem como Mitch, nem como Maguire. Deus quer restaurar a gente. Deus quer restaurar você. Minha fala está muito generalizada. Deus quer me restaurar. Sabe por quê? Nós não somos iguais e não temos que ser iguais. A gente não se parece e não tem problema nenhum nisso. Mas o fato é que o Senhor quer restaurar em você, em mim, o que se perdeu. Para isso, tenha paciência, porque Ele vai precisar desmontar a nossa vida. Só que isso só começa quando você convida Ele para fazer toda e qualquer coisa necessária para você se ficar livre dessa prisão que é o teu impostor. Deus, me cura e transforma. Eu estou cansado de parecer. Eu quero ser de verdade. Estou cansado de ler sobre o que eu devo fazer. Eu quero crer que eu tenho o que é necessário para experimentar toda a vida abundante. Eu quero olhar para tudo que passou na minha vida e crer que Deus vai fazer através de mim algo que vai mudar isso nas pessoas. E vai usar também aquilo mesmo para mudar a mim mesmo. Seja um homem de luta. Às vezes,
Quem luta ganha. E às vezes quem luta perde. Mas você simplesmente não pode parar de lutar. Você que é jovem, seja humilde. Perceba que você não sabe, que você precisa aprender com os mais velhos. Você que é velho, seja humilde. Reconhece que você ainda não está pronto e que você precisa dos mais moços. Deixar o impostor e voltar para a vida real é uma necessidade. A tua jornada como homem só começa quando você abandonar esse mentiroso que você se tornou. O impostor, ele vai deixar você sozinho, ele vai te abandonar quando você mais precisar. Eu me lembrei agora, a gente está falando muito de filme, né? Eu me lembrei da cena do Senhor dos Anéis, onde o Gollum, o Sméagol, começa a ter crises de identidade, conversar com ele mesmo. Muitos de nós vivem assim. E você está impedido de prosseguir, de fluir, de romper, enquanto você tem um impostor. Enquanto você esconde suas verdadeiras intenções. Então, em nome do Senhor Jesus, amados, ponhamos um fim nessa agonia de fingir que somos uma coisa. O fato de saber que precisamos ser não quer dizer que você deva fingir que é. É uma bênção quando eu percebo que preciso me tornar algo que eu ainda não sou. É uma chamada do pai para dentro da história dele. Lembra que nós falamos sobre isso? Do pai chamando o filho para dentro da sua história? Quando Deus te chama para a história dele, você percebe tudo que você não é. Mas é o seu pai que está te chamando. Ele vai te conduzir nisso. Então tenha esperança. Alguns tipos de impostor, braveza, ostentação financeira. O Léo citou mais cedo, perfeccionismo. Nada tá bom, sabe? Eu quero animar vocês a considerarem hoje, diante do Senhor, tudo aquilo que consiste numa mentira em relação à tua vida.